Quando você tem uma situação em que a Petrobras tenta administrar seus preços como se fosse uma empresa pequena, como se fosse uma empresa que não tivesse impacto na economia e só tratasse de ajustar o preço à fila de compradores que está na porta, você tem uma situação em que a Petrobras procura modificar seus preços de forma muito intensa, da mesma maneira que acontece no mercado internacional. Ao fazer isso, a Petrobras desorganiza a economia brasileira, a Petrobras desorganiza os diversos setores por causa do tamanho dela. O que está sendo feito atualmente, no momento em que a economia brasileira está contraindo suas atividades, no momento em que a economia brasileira tem um desemprego gigantesco, que a maioria dos brasileiros estão com dificuldade de sobrevivência porque a economia está muito ruim, você tem uma empresa como a Petrobras que ajusta os preços praticamente todos os dias. Essa situação torna incompatível a rentabilidade dos setores e os caminhoneiros foram os primeiros a se manifestar. Mas o povo já tinha se manifestado antes, quando tem milhares de pessoas que passaram a voltar a utilizar lenha para cozinhar no lugar de gás de cozinha, quando várias pessoas estão com dificuldade de encher seu tanque em dias normais. A causa do problema central que nós estamos vivendo é, portanto, um ajuste diário dos preços do petróleo e do ajuste diário, principalmente dos preços dos derivados. Por que a Petrobras, então, reduz a capacidade de suas refinarias se ela tem petróleo e se ela tem capacidade de produzir e se o mercado brasileiro precisa dos derivados? Ela faz isso para atrair novos importadores, para abrir o mercado para novos importadores. E ao abrir mercado para novos importadores, ela cria um ambiente favorável para vender as refinarias. Então, toda essa política, todo esse caos que está sendo criado, tem sido provocado por uma política de estimular a venda das refinarias da Petrobras para o setor privado. E isso, portanto, é um equívoco, ao meu ver, porque no longo prazo isso vai diminuir a capacidade da Petrobras de estabilizar os preços e estabilizar o abastecimento do país. O que a diretoria da Petrobras fez nos últimos anos, principalmente nos últimos 3 anos, foi reduzir a utilização das refinarias. As refinarias estão sendo usadas, aqui na Bahia, por exemplo, a 52% da capacidade, quando ela podia estar produzindo a 90%, 95%, como já atingiu no passado, quando no governo Dilma e Lula. No tempo do Lula e da Dilma, a Petrobras tinha uma outra pulsão. O mercado brasileiro estava começando a crescer a partir de 2006, e quando ele começou a crescer, a Petrobras aumentou a utilização de suas refinarias. Nós chegamos a atingir 93% da capacidade das refinarias. E além disso, ela também é quem fazia as importações. Ela não deixava espaço para outros importarem no lugar da Petrobras. Porque ela achava, ela tinha consciência naquele momento, de que era fundamental uma empresa estratégica que fosse o centro do abastecimento brasileiro, que aliás é um objetivo da Constituição brasileira, que mantém o monopólio do refino e da produção de petróleo, permitindo que empresas privadas ou estatais como a Petrobras venham a exercer essa atividade. Ao fazer isso, naquela época, a Petrobras não deixou de ter lucro. Ao contrário, os maiores lucros da história da Petrobras ocorreram exatamente nesse período. Foi quando exatamente a Petrobras foi possível manter uma relação de preços domésticos com os preços internacionais, mas de longo prazo, não ajustava todo dia. Enquanto Lula e Dilma ajustaram os preços em torno de 16 vezes, o governo Temer ajustou os preços 290 vezes. Essa diferença que nós temos que considerar.